Bem, estamos aqui para gravar mais um vídeo e nesse daqui nós vamos procurar, acho que já falamos sobre isso em algum vídeo aí, sobre a questão do ego, né? Mas eu percebo que ainda é uma questão ainda muito complexa, nós ainda não conseguimos penetrar esse fato, do que se trata realmente, apesar de que nós temos aí, né, desde Freud, essas explicações, o dicionário e tudo mais, e nós ouvimos muito falar sobre isso, mas ainda assim é difícil, né, penetrarmos nesse fato, uma vez que geralmente nós ficamos na ideia, nós não penetramos o fato, né? Nós temos uma ideia em relação a palavra em relação a, um pensamento em relação, mas nós nunca realmente fazemos uma análise da nossa vida, como é que eu estou vivenciando esse fato. Geralmente nós temos uma ideia, né, que estamos indo para cá, estamos indo para lá, hoje eu sou melhor do que ontem eu fui, quando na verdade isso não acontece de verdade. Esse movimento da minha transformação está muito mais, né, fechado no que eu penso, na minha ideia em relação a mim, do que realmente eu sou, de como realmente eu estou vivendo, né, a minha experiência real e aquilo que eu acho que eu estou vivenciando, que eu estou sendo. Nós sempre nos surpreendemos quando alguém faz uma análise em relação a gente fica meio, vamos dizer assim, decepcionado, uma vez que eu nunca aceito, não sou desse jeito, eu não sou essa pessoa tão, né, prepotente, ciumenta, invejosa, não, que é isso, eu já passei dessa fase, eu era assim um tempo atrás, mas agora não, agora eu sou diferente, estou mais espiritualizado, né? Nós sempre temos essa ilusão. E falando sobre o ego, não é uma coisa muito fácil, mas sempre nós entendemos o ego como algo material, fora, como se eu pudesse realmente pegar como se fosse uma moeda no meu bolso e jogar fora. Então vou deixar de ser egóico assim. E aí isso não funciona. Nós sabemos que a realidade é um pouco mais difícil que isso, né? Na realidade, na prática é mais complicado, né? Tanto é que já tem muitos anos, 2000 anos de cristianismo, 2500 anos de budismo e vá lá de taoísmo ainda muito mais. E geralmente nós falamos muito sobre essas doutrinas, esses segmentos religiosos, filosóficos, mas realizamos muito pouco aqueles ensinamentos, né? Então nós percebemos muito isso. Quantos Cristo você encontra por aí? Quantos Budas? Né? Quantos Lao Tse você encontra no metrô, andando por aí? Né? Muito pouco, né? Mas muitos conseguem falar sobre eles, né? Então e parece que é compreendendo esse ego, nos relacionando, a nossa relação com esse fato ego é que traz essa iluminação, essa transformação de verdade, né? Então nós começamos do lado errado, né? Tentando nos livrar do ego e sem entender como eu sou, o que é ser egóico no meu cotidiano. Como que eu posso, né, fazer essa análise e perceber, olha, aqui eu estou sendo egóico, o que é o ego, né? Então é justamente essa questão do possuir. Ego não é uma coisa, como disse antes, que você pode tirar e jogar fora. Estou deixando de ser egóico. Então nós temos que começar a entender o movimento do ego como essa coisa da posse. Esse possuir, tudo que eu possuo é que fortalece essa minha experiência egóica, o que me faz sofrer, né? E esse possuir, ele tem vários aspectos, por assim dizer, né? Que tem um aspecto material, intelectual, espiritual, né? No aspecto material nós temos a posse material mesmo, né? Casa, filho, família, né? Nesse aspecto intelectual nós temos, do nosso ponto de vista, preconceitos. Essa é a nossa posse intelectual, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, né? E nessa parte espiritual, a nossa busca espiritual, como nós ouvimos muito por aí, a nossa iluminação, a nossa essência, o nosso eu, né? Tudo isso, na verdade, é o movimento do ego, é aquilo que eu possuo, né? Aquilo que eu estou possuindo, é uma ideia que eu estou criando, né? E essa ideia, essa posse é que constrói, alimenta, né? E segura essa personalidade. E é essa personalidade que me coloca em conflito, porque essa personalidade, ela é frágil, ela se sente sempre vulnerável ao próximo momento,
Já que ela não é uma realidade, já que realmente eu não posso possuir essas coisas, a posse está só no movimento de uma ideia, de um querer, de uma vontade, de um desejo, não é uma realidade. E não sendo uma realidade, aquilo que ela cria, que é essa personalidade, é sempre vulnerável, né? E sempre tem esse medo do amanhã. E aí nós criamos todas essas filosofias, essas coisas todas que você já pensou, prestou atenção que todas as vezes que nós falamos sobre uma vida após a morte, eu sempre me imagino lá, eu desse jeito, Rogério lá, vivendo no mundo espiritual. Nós não soltamos esse humano, nós não soltamos essa nossa posse que é a personalidade, né? Então é interessante nós pensarmos sobre isso, começarmos a olhar na nossa prática, no nosso cotidiano, como lidar com esse personagem que é o ego, e que aí eu começo como lidar com ele, percebendo o que dá existência a ele, o que o segura, o que o cria, que é esse sentimento de posse. Essa questão dessa mente que está criando o tempo todo todas essas amarras, não é verdade? Então nós fazemos essa pergunta: pode a mente estar em silêncio? Porque você percebe que esse ego é esse movimento desses pensamentos, dessas ideias, né? Como eu coloquei, que vai criando todo esse jogo de bens, material, espiritual, intelectual, e vai criando essa personalidade que possui todas essas coisas. Tudo isso está acontecendo na nossa mente, né? Esse jogo de pensamento, nessa caixa de ferramenta que está uma bagunça, né? Mas pode essa mente silenciar-se? Está em silêncio? Não esse silêncio forçado, não o silêncio como domesticar um animal selvagem, porque é isso que nós falamos, o animal selvagem, né? Que é o estado natural do animal, de liberdade. E aí nós domesticamos esse animal a golpes de chicote, de pancada, né? E aí ele fica submisso. Ele obedece, você pode montar, você pode colocar uma carroça e botar um monte de coisa para ele carregar, ele fica submisso a você. Então agora ele está domesticado, ele está civilizado, né? Não é desse silêncio que nós estamos falando. Ou você percebeu uma boca em silêncio e fala: olha, essa boca está em silêncio, que evoluída ela é. Mas quando você olha, ela está amordaçada, está lá a pessoa toda amarrada e amordaçada. Isso nós vemos muito por aí na história. Muitos tentaram fazer isso com a própria mente, né? E não é esse o resultado, ou pelo menos não traz um resultado bom, porque desse silêncio o que sempre sobressaiu foi traumas, angústias, entende? A pergunta que nós fazemos é se essa mente, esse eu, essa consciência pode estar realmente em silêncio, mas em um silêncio pacífico, a tal ponto que tudo aquilo que era seu, que é seu, ou que virá a ser seu, desaparece. Entende? Todo esse sentimento de posse, o que era o meu, o que é meu, o que será meu, tudo isso pode desaparecer? Essa é a pergunta. E é por aí que eu começo. Mas lembrando, sem forçar, sem criar um trauma, sem criar um conflito entre o pecado, o proibido, entende? Nos libertarmos totalmente desse medo e totalmente dessa vulnerabilidade, desse desejo. E aí é que nós chegamos nessa paz. E aí começamos a tender para o amor. O amor, que é a grande ponte que leva dessa margem do rio, que é a margem de estar preso no ego da personalidade com a mochila imensa de coisas desnecessárias. A ponte que me leva para outra margem, né? Eu atravesso esse rio e vou para outra margem da liberdade, onde eu posso viver todo o momento sem uma lembrança do que foi, sem um desejo do que virá, mas viver, permanecer no agora livre, existindo, usufruindo e relacionando. Então a pergunta não, né? Nós poderíamos entender o amor, não, vamos voltar à pergunta mesmo. Você pode amar, eu posso amar sem possuir? Já pensou nisso? Pode existir o amor sem a posse? É uma coisa que nós não pensamos muito sobre isso.
né? A paz, a compaixão, a fraternidade, vamos colocar como sendo faces do amor. Mas eu só posso observar essa face, eu só posso vivenciar essa face, experimentar essas faces do amor, se eu soltar a posse, se tudo aquilo que eu possuí e que eu possuo e que eu quero possuir findar. Aí eu posso experimentar o amor, que é o todo. Aquele que não negar a si mesmo não pode me ver, porque eu sou todo. Toda vez que nós nos apegamos a uma parte, eu perco o todo. É como aquele conto, né? Todas as vezes que você olha uma árvore, você perde a floresta. Ou quando você olha a floresta, você perde a árvore. Então, nós temos que entrar nesse tudo. O divino, o sagrado, não pode se separar. Eu não posso vivenciar partes segundo o meu desejo. Isso é o que nós fazemos com o mundo. Essa é a mágica do rio, onde nós separamos tudo segundo a minha vontade. Então, essa é a parte que me dá prazer e aquela é a parte que me traz o sofrimento. É isso que nós transformamos a nossa vida. Nós voltamos sempre a essa questão de que nós transformamos a nossa vida nessa separatividade, nessa renitência, nesse voltar, nessa repetição, que é sem graça. Aí vive esse suicídio em massa, né? Porque a quantidade de desejo que nós temos e a quantidade de trabalho, de esforço que nós temos para conseguir satisfazer esses desejos, isso é um suicídio. Não há paz mental, espiritual, intelectual, nunca há. Por isso não há amor. Porque nós estamos presos nessa magia de cá, que é a magia do ego, que é a magia do possuir uma personalidade. Agora, como que nós vamos enfrentar? Isso eu tenho que fazer essa pergunta por mim mesmo. Como eu vou enfrentar essa realidade? Que agora eu compreendi que eu estou nessa magia. Isso é a minha vida. Não estou falando sobre uma vida separada, essa é a realidade. E eu percebi que é esse senso de posse, de possuir, é que está me fazendo todo esse problema. Então eu tenho que silenciar esse eu, silenciar essa mente. Não amordaçá-lo, não domesticá-la a chicote, a paulada, mas segundo a compreensão. Entende isso? Essa compreender a verdade, experimentar que é bom que eu tenha conhecimento, que eu estude, mas é interessante que você pense por si mesmo. Nós costumamos sempre aquela coisa, o que pensa o budismo em relação a isso? O que pensa o espiritismo em relação ao ego? O que pensa o cristianismo em relação a qualquer outra coisa? E o que pensa você? O que pensa eu sobre o eu? O que penso eu sobre Deus? O que penso eu sobre o amor? O que penso eu sobre o eu vivendo agora? A minha vida agora? Eu possa pensar sobre isso, né? E eu espero realmente que, eu sei que eu ainda, às vezes eu misturo um pouco, o assunto parece que não flui, tem essa impressão, mas que você olhar com calma, pensar com calma, há algo aí em todo esse texto, em todo esse falar. Pense nisso, nessa questão da magia e essa ponte que é o amor. Então pense isso na sua vida, você consigo mesmo, entende? Então até a próxima.